Uma outra maneira de compreendermos melhor a natureza dos números irracionais é através do conceito de segmentos incomensuráveis. Então, para a gente entender bem esse assunto, esse conceito, vamos começar por relembrar a construção do conceito de medida. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente faz uma medida de algum objeto, a gente na verdade faz uma comparação entre um segmento padrão ou uma unidade padrão com o que a gente quer medir. De tal forma, se a gente quer medir uma área, a gente vai comparar com uma área que é a unidade. O que a gente usa aqui no Brasil é o metro quadrado para medir áreas, mas outras unidades também são usadas, né? O hectare, o alqueire. E para medir segmentos, para medir distâncias, a gente usa o metro, mas existem outras unidades, a polegada, o palmo, a jarda, enfim. Então, para fixar a ideia, vamos imaginar que a gente tenha um segmento e que a gente queira então calcular a medida desse segmento. Então, como é que a gente faz? A gente tem que primeiro escolher uma unidade de medida. Então, uma unidade, qualquer unidade, a gente pode, é uma questão de escolha. Então, vamos imaginar que a nossa unidade de medida é esse segmento vermelho aqui da tela. Então, qual seria o processo? A gente vai comparar o segmento vermelho com o segmento preto. Então a gente vai ver quantas vezes o segmento vermelho cabe dentro do segmento preto. Então a gente faz uma cópia do segmento vermelho em cima do preto e vai duplicando até fazer a comparação. Nesse caso aqui, dentro do segmento preto coube duas vezes o segmento vermelho. Então a gente diz que esse segmento preto vale 2 unidades, certo? Então, para melhorar a comunicação, a gente vamos colocar nomes aqui, pontos. Então, segmento AB, segmento CD. Então, a gente, com essa comparação entre os dois segmentos, a gente tem o AB 2 vezes o CD. Então, nesse caso particular aqui, o processo de medir foi apenas uma generalização do processo de contar. A gente contou quantas vezes o segmento CD coube dentro do segmento AB. Encontramos aqui um número inteiro. Então, foi apenas uma contagem. Agora, um outro exemplo aqui. Então, eu fixando a mesma unidade de medida, CD é a nossa unidade de medida, temos aqui um outro segmento aí. Quanto mede o segmento AB em relação a essa unidade de medida? A gente vai fazer o mesmo processo. Então, de ver quantas vezes o segmento CD cabe lá dentro. A gente percebe aqui que com 2 unidades de CD ainda não completou o AB. Então, de tal forma que o segmento AB é maior que 2 CD. Certo? Mas se a gente colocar mais uma vez o CD, já passa. Então, o AB é menor do que 3 vezes CD. Então, o AB, a medida do AB em relação à unidade CD, ela fica entre 2 CD e 3 CD. Então, apenas com os números inteiros, aqui com os números naturais, não chega, é insuficiente para a gente medir
o segmento AB. Então o que se faz nesse caso é particionar, é dividir o segmento CD em partes iguais, e aí com essas subunidades fazer o processo de medida. Então a gente pode dividir aqui em duas partes, por exemplo, ou em 10 partes. Isso daí depende também de uma questão de escolha. Se a unidade fosse 1 metro, o natural seria dividir em 10 partes, e cada parte dividir em 10 partes. É assim que o sistema que usa o metro como unidade, ele está adaptado à base decimal que a gente usa mais comumente para representar os números. Então, quando a gente divide em 10 partes, a gente está adaptando a base decimal. No caso aqui, para compreender o conceito de segmentos comensuráveis, certo? A gente não precisa se deter a dividir em 10 partes, a gente pode dividir, por exemplo, aqui, vamos dividir em 2 partes. Certo? Então, quando a gente pega uma fração da unidade original de medida, então, colocando aqui um ponto E aqui, para a gente poder se referir ao segmento CE. Então agora com essa divisão, a gente tem que o CD é 2 vezes o CE, né? Ou em outras palavras, o segmento CE é a metade do CD, é uma fração do CD. A gente escreve assim, então, 1/2, indicando uma fração do CD. E com essa subunidade a gente pode então tentar ver se a gente consegue medir. Então aparece aqui o segmento CE. A gente vai fazer o mesmo processo. E nesse caso, então, a gente com essa subunidade a gente consegue escrever que o segmento AB é 5 vezes o segmento CE. AB 5 vezes o segmento CE. E o CE era a metade do CD. Então, a gente substituindo aqui, a gente fica então com essa igualdade aqui, né? O segmento AB é 5 vezes a metade do CD. Então aparece aqui o número 5 meios, né? Um número racional nesse processo de medida, certo? Então, só que agora vamos fazer o seguinte, vamos encarar esse mesmo processo de maneira um pouquinho diferente. Então vejamos o que aconteceu aqui. Nesse caso, tem esse segmento CE que ele coube 2 vezes dentro desse segmento vermelho e ele coube 5 vezes dentro do segmento AB. De tal forma que se a nossa unidade original, em vez de ser o CD, fosse essa menorzinha aqui, o CE, ela caberia um número inteiro de vezes dentro desse segmento CD e também um número inteiro de vezes dentro do segmento AB. Então vejamos, se eu pegar então agora um terceiro segmento, que seria então denotado pelo EF. Então vejam que nesse caso, no caso anterior, na verdade, esse EF ele vai caber 2 vezes aqui dentro do CD
e vai caber 5 vezes dentro do AB. Certo? Então, vejam vocês, o EF entrou 2 vezes dentro do CD. CD igual a 2EF. E 5 vezes dentro do AB. AB igual a 5EF. Quando acontece esse fenômeno aqui, acontece essa situação, a gente diz que o segmento AB e o segmento CD são comensuráveis, porque tem uma unidade de medida que consegue medir os dois ao mesmo tempo com um número inteiro de unidades. Então tem essa unidade EF de medida que consegue medir o segmento CD com um número inteiro, CD igual a 2F, e o segmento AB também com um número inteiro, 5EF. Nesse caso, a gente diz que os segmentos são comensuráveis. A dupla AB, CD são comensuráveis, porque eles têm essa unidade em comum aqui. Esse F é um submúltiplo dos dois. Então, AB igual a 5EF, CD igual a 2EF. Então, AB está para CD, assim como o 5 está para o 2. Então, vocês vejam aqui que os números racionais estão relacionados com os segmentos comensuráveis. Quando existe essa unidade comum aos dois, essa unidade que consegue medir os dois com um número inteiro de vezes, então a gente obtém aqui uma razão que está relacionado com o número racional. Vejamos esse outro exemplo aqui e vamos pegar aquela mesma unidade de medida, o EF, né, o mesmo segmento EF. Esse segmento EF ele cabe 2 vezes aqui no segmento CD, mas lá no segmento AB ele entra 5 vezes, mas sobra um pedaço de tal maneira que na 6ª vez ele cai fora. Então esse segmento aqui não serve como uma unidade, como um submúltiplo comum para esses dois segmentos. Aí, será que o segmento AB e o segmento CD são comensuráveis? Bom, até então nada podemos afirmar, porque a gente poderia encontrar uma outra unidade de medida, que não o EF, um outro segmento que coubesse um número inteiro de vezes aqui no CD e também um número inteiro de vezes aqui no AB. Imagina se eu pego um EF menorzinho, pode ter aqui dentro do CD 6 desses segmentos e aqui ter 13 desses segmentos. Então basta eu encontrar um outro segmento que caiba um número inteiro de vezes aqui, um número inteiro de vezes aqui, e aí, nesse caso, os dois segmentos seriam chamados de segmentos comensuráveis. Certo? Então toda a questão é encontrar um segmento. Quem seria agora o submúltiplo comum para que a gente possa medir esse segmento e esse também ao mesmo tempo com um número inteiro de unidades.